O que você faria se descobrisse que toda relação humana que você teve até hoje foi uma ilusão? Que cada palavra de aprovação, cada gesto de afeto, cada promessa feita foi apenas uma transação interessada? Dói pensar assim, não é? Mas a verdade raramente é confortável. Em 1513, um homem chamado Nicolau Maquiavel escreveu um pequeno livro que mudaria para sempre a forma como entendemos o poder. Exilado, torturado e esquecido, ele criou O Príncipe, não como um manual de tirania, mas como um espelho cruel da realidade humana que poucos têm coragem de encarar. Você já se perguntou por que pessoas aparentemente boas são pisoteadas enquanto os manipuladores prosperam? Por que sua honestidade foi punida enquanto a falsidade dos outros foi recompensada? Por que seus sacrifícios foram esquecidos enquanto promessas vazias ganharam aplausos? A resposta é simples e devastadora. Você tem jogado xadrez enquanto os outros jogam pôquer. Você revela suas cartas, mostra suas intenções, acredita na reciprocidade, enquanto o mundo opera sob regras completamente diferentes. Olhe ao seu redor, aquele chefe que promete reconhecimento, mas sempre adia sua promoção. O parceiro que jura lealdade enquanto mantém opções em aberto. O amigo que está presente nas alegrias, mas desaparece nas dificuldades. Não são exceções, são a regra. Mas isso é muito cínico, você pode pensar. E se eu disser que o verdadeiro cinismo está em continuar se machucando por ignorar a natureza humana, que há mais compaixão em aceitar a realidade do que em persistir em fantasias? Imagine que você descobriu, após anos de frustração, que existe um código secreto para navegar nas relações humanas. Um conjunto de princípios que, quando aplicados corretamente, transformam você de peão a jogador, de vítima a estrategista, de objeto a sujeito da sua própria história. O que estou prestes a revelar não é para todos. Alguns preferirão a confortável ilusão de que o mundo é justo, de que a bondade sempre vence, de que a verdade sempre prevalece. Este conteúdo não é para eles. Este conteúdo é para você que já sentiu a faca da traição entre as costelas. Para você que entendeu, talvez da maneira mais dolorosa, que respeito e poder não são dados, mas conquistados. Para você que está pronto para uma transformação radical na forma como se relaciona com o mundo. As 7 regras maquiavélicas que vou compartilhar não são sobre manipular os outros. São sobre parar de ser manipulado. Não são sobre causar dor. São sobre fortalecer-se contra ela. Não são sobre dominar por tirania, mas por estratégia, inteligência e autocontrole. A escolha agora é sua. Continuar vivendo pelas regras dos outros ou finalmente aprender as verdadeiras regras do jogo. Continuar sendo peça ou tornar-se jogador. Permanecer na ilusão ou abraçar a realidade, por mais incômoda que seja. O que você vai ouvir nos próximos minutos pode contradizer tudo o que lhe ensinaram sobre relacionamentos humanos. Mas no fundo, você já sabe que estou falando a verdade. Você sente isso, e é por isso que continua aqui. Roma, 1513. Um homem está sentado em um pequeno cômodo, escrevendo à luz de velas. Seu nome é Nicolau Maquiavel. Ontem, ele era um diplomata respeitado. Hoje, está exilado, torturado, abandonado por aqueles que jurou servir. Ele escreve não por glória, escreve para sobreviver. Para entender por que, apesar de sua lealdade e competência, acabou traído por um sistema que ele pensava compreender. O resultado foi O Príncipe. Não apenas um livro sobre política, mas um raio-x da natureza humana em sua forma mais crua e verdadeira. Maquiavel não escreveu o que as pessoas queriam ouvir. Escreveu o que observou em décadas estudando o poder e pagou o preço por isso. Seu nome se tornou sinônimo de maldade e manipulação. Mas aqui está a verdade inconveniente. Maquiavel não inventou essas dinâmicas. Ele apenas as expôs.
Não criou a escuridão, apenas acendeu uma vela para que pudéssemos enxergá-la. E agora você tem a mesma escolha que ele teve: viver na confortável ignorância ou encarar a realidade das relações humanas. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem naturalmente atrair respeito, enquanto outras, igualmente capazes, são constantemente subestimadas? Por que alguns conseguem avançar suas agendas com facilidade, enquanto outros, com ideias melhores, são ignorados? A resposta não está em algum dom místico, está em princípios concretos que podem ser aprendidos e aplicados. O primeiro princípio fundamental para entender as regras maquiavélicas é aceitar que existe uma diferença crucial entre como o mundo deveria funcionar e como ele realmente funciona. Na infância, nos ensinam ideais. Seja sempre honesto, mostre suas emoções, confie nos outros, compartilhe seus planos, perdoe sempre. Ideais nobres, sem dúvida, mas observe ao seu redor. São esses os comportamentos que levam ao respeito e à influência no mundo real. Vamos ser honestos. Você já viu pessoas transparentes demais serem exploradas, pessoas confiantes demais serem traídas, pessoas generosas demais serem drenadas até o último recurso? Isso não é coincidência. É o resultado previsível de seguir regras idealizadas em um mundo que opera por princípios muito diferentes. O segundo princípio fundamental é entender que o poder e a influência não são concedidos. São conquistados e mantidos através de estratégia deliberada. Quando você entra em qualquer ambiente, seja um escritório, uma reunião familiar ou um evento social, dinâmicas invisíveis de poder já estão em jogo. Ignorá-las não as faz desaparecer, apenas garante que você estará sujeito a elas, em vez de navegar por elas conscientemente. Pense em quantas vezes você disse sim quando queria dizer não. Quantas vezes engoliu suas palavras para manter a paz? Quantas vezes diminuiu suas realizações para não parecer arrogante? Cada um desses momentos foi uma pequena abdicação de poder, pequenas concessões que, somadas ao longo do tempo, estabelecem padrões em seus relacionamentos que se tornam quase impossíveis de reverter. O terceiro princípio, talvez o mais difícil de aceitar, é que ser amado nem sempre é vantajoso e, às vezes, é ativamente prejudicial. Nossa cultura está obcecada com a ideia de ser querido, de agradar a todos, de evitar conflitos a todo custo. Mas observe os verdadeiros líderes em qualquer campo. Eles não buscam primariamente ser amados, buscam ser respeitados. É melhor ser temido que amado, se não for possível ser ambos, escreveu Maquiavel. Uma afirmação chocante à primeira vista. Mas reflita: o amor é volátil, baseado em emoções passageiras, facilmente transformado em decepção quando as expectativas não são atendidas. O respeito, por outro lado, é duradouro, baseado em qualidades concretas e mantém-se mesmo em tempos de discordância. Isso não significa que você deve ser cruel ou desprezar conexões genuínas. Significa que, quando forçado a escolher entre agradar momentaneamente ou manter sua integridade e posição, a segunda opção quase sempre serve melhor a seus interesses de longo prazo. Antes de revelar as 7 regras específicas, preciso que você entenda o contexto em que elas se aplicam. Estas não são táticas para manipular os fracos ou vulneráveis. Isso seria não apenas antiético, mas contraproducente. O verdadeiro poder não vem de subjugar os mais fracos, mas de saber se posicionar entre os fortes. Estas regras são ferramentas de autopreservação em um mundo onde nem todos jogam limpo. São estratégias para garantir que sua bondade não seja explorada, que sua competência não seja subvalorizada, que suas contribuições não sejam apropriadas por outros. Pense na história de Marco Aurélio, o imperador filósofo de Roma.
Um homem de virtude excepcional, estudioso dos estoicos, dedicado ao bem-estar de seu povo, mas também um estrategista brilhante que entendeu que sua filosofia pessoal de bondade só poderia florescer se ele também dominasse as realidades práticas do poder. Ele não abandonou seus princípios, protegeu-os com sabedoria política. Ou considere Catarina, a Grande, que chegou à Rússia como uma princesa alemã vulnerável em um ambiente totalmente hostil. Ela não apenas sobreviveu, prosperou, transformando-se em uma das governantes mais eficazes da história russa. Não por ser impiedosa, mas por entender que em um ambiente onde muitos desejavam sua queda, a ingenuidade seria suicídio. Estas figuras históricas exemplificam o equilíbrio que estou propondo. Não abandone sua humanidade, mas proteja-a com estratégia. Não se torne cruel, mas também não seja ingênuo. Não busque dominar por dominar, mas recuse-se a ser dominado contra sua vontade. Aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. Em cada relacionamento humano, profissional, romântico, familiar, social, existe uma dimensão de poder. Ignorá-la não a faz desaparecer. Pretender que ela não existe apenas garante que outros, menos escrupulosos, definirão os termos de sua interação. Você já esteve em uma situação onde percebeu, tarde demais, que estava em desvantagem? Onde as regras do jogo pareciam mudar constantemente, sempre em seu detrimento? Onde suas boas intenções foram usadas contra você? Essa sensação de confusão, de estar sempre um passo atrás, não é acidental. É o resultado de estar jogando um jogo cujas regras você nunca aprendeu explicitamente. As 7 regras maquiavélicas que estou prestes a compartilhar não são para dominar os outros por ego ou vaidade. São para garantir que você nunca mais seja peão no tabuleiro de outra pessoa. São para transformar vulnerabilidade inconsciente em força consciente. São para permitir que você construa relacionamentos nos seus termos, baseados em respeito mútuo real, não em dinâmicas desequilibradas disfarçadas de normalidade. Quando aplicadas corretamente, estas regras não o afastam de conexões genuínas. Elas as tornam possíveis, eliminando as distorções que surgem quando o poder está desbalanceado. Paradoxalmente, é apenas quando você sabe como se proteger que pode se abrir verdadeiramente, sem medo de exploração. Antes de prosseguirmos para as regras específicas, faça esta pergunta a si mesmo. Quantas vezes você sentiu que estava sendo usado, manipulado ou subestimado, mas não conseguiu articular exatamente como ou por quê? Quantas vezes você sentiu uma inquietação, um desconforto nas entrelinhas de uma conversa ou relacionamento, mas descartou como paranoia ou insegurança? Aquela voz interna, aquela intuição desconfortável, ela estava tentando alertá-lo sobre as dinâmicas invisíveis que estamos prestes a tornar visíveis. O que você está prestes a aprender não é novo conhecimento. É a articulação clara de algo que você sempre sentiu, mas nunca conseguiu nomear. Prepare-se para uma transformação não apenas em como os outros o tratam, mas em como você vê o mundo. Uma vez que você compreenda estas regras, não poderá desver as dinâmicas que elas revelam. É como colocar óculos. Depois de uma vida inteira de visão embaçada, a clareza pode ser inicialmente perturbadora, mas rapidamente se torna indispensável. Agora, sem mais delongas, vamos às 7 regras maquiavélicas que transformarão sua compreensão do poder e da influência para sempre. Regra 1. Jamais revele completamente suas intenções ou conhecimento. O poder não está apenas no que você faz, mas no que os outros acreditam que você pode fazer. A transparência total é uma virtude celebrada em livros de autoajuda, mas raramente praticada por aqueles que realmente influenciam o mundo. Pense em uma negociação.
seja por um salário, um contrato ou mesmo em uma discussão familiar. Quem revela todos os seus limites, todas as suas necessidades, todas as suas alternativas imediatamente? Aquele que guarda algumas cartas sempre terá vantagem sobre aquele que expõe seu jogo completo. Isso não significa mentir ou enganar. Significa entender que a informação é poder e que compartilhá-la estrategicamente é diferente de derramá-la indiscriminadamente. Quando você revela tudo o que sabe, tudo o que planeja, tudo o que deseja, você não está sendo autêntico. Está se tornando previsível e, portanto, facilmente manipulável. Observe como as pessoas verdadeiramente poderosas dosam suas revelações. Elas não mentem, simplesmente não dizem tudo, não de uma vez, não sem propósito. Elas entendem que o mistério não apenas protege, mas amplifica sua influência. Na prática, isso significa: não exponha todas as suas habilidades de uma vez no trabalho. Não revele seus limites emocionais no início de um relacionamento. Não mostre o quanto você deseja algo quando está negociando. Mantenha algumas capacidades em reserva, algumas intenções veladas, alguns desejos privados. Regra 2. Cultive uma reputação inabalável em uma qualidade essencial. Maquiavel observou que as pessoas raramente lembram os detalhes complexos de quem você é. Elas se apegam a uma ou duas características dominantes que definem sua reputação. Portanto, em vez de tentar ser admirado por tudo, escolha estrategicamente a qualidade pela qual você será conhecido e proteja-a a todo custo. Seria melhor ser conhecido como excepcionalmente competente, mesmo que não particularmente caloroso, ou como agradável, mas não especialmente eficaz. A resposta depende do seu contexto e objetivos, mas o princípio permanece. Defina sua reputação antes que outros a definam para você. Steve Jobs não era conhecido por sua gentileza, mas por sua visão implacável. Angela Merkel não era celebrada por seu carisma, mas por sua estabilidade inabalável. Eles entenderam que uma reputação forte em uma qualidade essencial vale mais que uma reputação medíocre em várias. Identifique qual qualidade serve melhor a seus objetivos de longo prazo. Confiabilidade, competência, criatividade, lealdade, sabedoria, e faça dela sua marca registrada. Proteja essa reputação ferozmente, mesmo que isso signifique ocasionalmente sacrificar ganhos de curto prazo. Regra 3. Faça os outros precisarem de você, mas nunca precise completamente deles. Dependência é vulnerabilidade. Quando outros dependem de você, de suas habilidades únicas, de seu conhecimento específico, de sua rede de contatos, você tem influência natural. Quando você depende completamente dos outros, você concede essa influência sobre si mesmo. Isso não significa isolar-se ou recusar cooperação. Significa cultivar continuamente suas capacidades independentes, mesmo enquanto trabalha em equipe. Significa manter alternativas, mesmo quando comprometido com um caminho. Veja os relacionamentos mais desequilibrados que você conhece. Geralmente, uma pessoa se tornou completamente dependente, emocionalmente, financeiramente, socialmente, enquanto a outra manteve sua autonomia. O poder flui naturalmente para o mais independente, nem sempre por manipulação deliberada, mas como consequência natural da dinâmica estabelecida. Na prática, desenvolva habilidades que poucos em seu círculo possuem. Cultive relacionamentos diversos, não apostando tudo em uma única conexão. Mantenha sempre recursos, emocionais e materiais, em reserva. Regra 4. Use a previsibilidade dos outros a seu favor, enquanto permanece adaptável. Humanos são criaturas de padrão e hábito. A maioria das pessoas reagirá de forma previsível a determinados estímulos.
Elogios, críticas, ameaças, oportunidades. Essa previsibilidade pode ser antecipada e, quando necessário, utilizada estrategicamente. Enquanto isso, cultive sua própria adaptabilidade. Não se torne refém de rotinas rígidas, de respostas automáticas, de estratégias que funcionaram no passado, mas podem não servir no presente. A água se adapta a qualquer recipiente, tornando-se irrestrita por sua flexibilidade. Observe como certas palavras ou situações sempre provocam as mesmas reações nas pessoas ao seu redor. Observe seus próprios gatilhos, aqueles que o fazem reagir de maneira automática, frequentemente contra seus próprios interesses. A consciência desses padrões é o primeiro passo para transcendê-los. Na prática, estude as pessoas importantes em sua vida e trabalho. O que as motiva, o que as irrita, o que as inspira, não para manipulá-las negativamente, mas para navegar pelos relacionamentos com clareza. Simultaneamente, questione seus próprios padrões automáticos de resposta. Eles ainda servem a seus objetivos maiores? Regra 5. O silêncio estratégico é mais poderoso que muitas palavras. Em uma cultura de superexposição, de opiniões constantes, de posicionamento incessante, o silêncio bem utilizado se torna uma força disruptiva. Quando todos falam, quem escuta atentamente ganha vantagem informacional significativa. O silêncio cria um vácuo que os outros sentem necessidade de preencher, frequentemente revelando mais do que pretendiam. O silêncio após uma proposta pode levar a concessões melhores que qualquer contra-argumento. O silêncio diante de provocações desarma o provocador mais efetivamente que qualquer resposta. Lembre-se, palavras comprometem, revelam intenções, estabelecem expectativas que podem se tornar armadilhas. Palavras não podem ser retiradas uma vez pronunciadas. O silêncio mantém opções abertas, preserva energia e frequentemente projeta uma aura de controle que palavras ansiosas rapidamente dissipam. Na prática, resista ao impulso de preencher cada silêncio em uma conversa. Faça perguntas e então escute genuinamente, em vez de simplesmente esperar sua vez de falar. Quando provocado, emocionalmente respire e adie sua resposta. A urgência raramente produz sabedoria. Regra 6. Seja excepcionalmente generoso, mas estrategicamente. Generosidade genuína é uma das forças mais subestimadas nas dinâmicas humanas. Não a falsa generosidade calculada para obter retornos imediatos, mas a verdadeira generosidade que constrói um reservatório de boa vontade, lealdade e reciprocidade. Maquiavel entendeu que, para um governante, certos atos de generosidade pública criavam mais estabilidade que exércitos. O mesmo princípio se aplica em menor escala. Seja excepcionalmente generoso com seu reconhecimento, com sua atenção, com seus recursos, mas faça-o de forma memorável e estratégica. A questão não é se você deve ser generoso, mas como e quando. Generosidade constante e previsível é rapidamente tomada como garantida. Generosidade estratégica, no momento certo, da maneira certa, para as pessoas certas, cria impacto duradouro. Na prática, dê crédito publicamente. Ofereça ajuda antes que seja solicitada. Compartilhe conhecimento e conexões que beneficiem outros genuinamente, mas faça isso de maneira que seja lembrada, não como uma transação, mas como um reflexo de seu caráter. Regra 7. Cultive a arte de parecer menos do que você é, não mais. O erro mais comum que pessoas ambiciosas cometem é tentar parecer mais importantes, mais conhecedoras, mais poderosas do que realmente são. Isso não apenas cria expectativas impossíveis, mas também desperta inveja, escrutínio e resistência desnecessários. Os verdadeiramente poderosos frequentemente fazem o oposto.
subestimam deliberadamente suas capacidades, apresentam-se de maneira simples e acessível e deixam que suas ações, não suas palavras, estabeleçam sua reputação. Parecer menos do que você é cria o elemento de surpresa a seu favor. Permite que você observe sem ser observado intensamente. Faz com que outros subestimem você, dando-lhe vantagem nas negociações e conflitos. Na prática, vista-se para a função, não para impressionar. Fale menos sobre suas realizações e mais sobre seus interesses. Deixe que os resultados de seu trabalho falem por si. Reconheça genuinamente as capacidades dos outros. Estas 7 regras, quando internalizadas e aplicadas com discernimento, não apenas o protegerão em um mundo onde nem todos têm suas melhores intenções em mente, elas o transformarão em alguém que naturalmente comanda respeito e influência sem precisar declarar seu poder explicitamente. O verdadeiro domínio maquiavélico não é sobre controlar os outros através de medo ou manipulação. É sobre controlar a si mesmo, suas reações, suas estratégias, com tal maestria que você se torna uma força inabalável, independente das circunstâncias externas. E agora, o que fazer com esse conhecimento? Como aplicar estas regras sem perder sua humanidade, sem se tornar aquilo que você teme? Esta é a questão central que separa o uso sábio do poder de sua corrupção. E a resposta começa com intenção clara. Por que você busca influência? Para proteger a si mesmo e aqueles que ama? Para avançar ideias que acredita serem importantes? Ou meramente para satisfazer um ego frágil? O poder sem propósito corrompe inevitavelmente. O poder alinhado com valores profundos se torna não apenas eficaz, mas ético. Esta é a linha divisória que muitos ignoram. O porquê por trás do como. Imagine 2 líderes usando as mesmas táticas maquiavélicas. Um o faz para criar um legado que beneficie muitos, mesmo depois que ele se for. O outro o faz apenas para acumular privilégios pessoais e punir inimigos. Mesmas ferramentas, resultados drasticamente diferentes, tudo devido à intenção que os guia. Pense em Nelson Mandela, que passou de revolucionário a prisioneiro a presidente. Ele dominou a arte do poder, estratégia, timing, simbolismo, alianças calculadas. Mas seu propósito transcendeu ganhos pessoais, permitindo que ele usasse essas ferramentas para a reconciliação nacional, não para a vingança pessoal. Aqui está a primeira transformação que estas regras provocarão em sua vida. Clareza sobre suas verdadeiras motivações. Quando você entende as dinâmicas reais do poder, não pode mais se esconder atrás de justificativas nobres para ações autocentradas. O espelho se torna implacavelmente claro. Outra transformação será em seus relacionamentos. Paradoxalmente, entender as dinâmicas de poder permite conexões mais autênticas, não menos. Quando você não está constantemente vulnerável à manipulação, quando compreende as correntes subterrâneas das interações, pode escolher conscientemente onde e com quem ser genuinamente aberto. Veja dessa forma. A pessoa que não entende as marés e correntes não pode realmente escolher onde nadar com segurança. Aquele que compreende a natureza da água não teme se aventurar mais fundo, precisamente porque sabe quais áreas evitar. Seus relacionamentos se dividirão naturalmente em 3 categorias. Primeiro, aqueles raros indivíduos com quem você pode compartilhar vulnerabilidade real, confiança mútua, baseada não em ingenuidade, mas em respeito comprovado ao longo do tempo. Estas conexões se tornarão mais profundas e verdadeiras precisamente porque você não as confunde com as outras categorias. Segundo, os relacionamentos estratégicos, nem adversariais nem íntimos. Colegas, conhecidos, conexões profissionais com quem você mantém cordialidade autêntica, mas também fronteiras claras
e expectativas realistas. Terceiro, aqueles que demonstraram, através de ações, não palavras, que não têm suas melhores intenções em mente. Com estes, você aplicará as regras maquiavélicas não para manipulá-los, mas para neutralizar sua capacidade de causar dano. Esta clareza de categorização, algo que a maioria das pessoas nunca alcança, eliminará grande parte da confusão, decepção e mágoa que surgem quando tratamos todos os relacionamentos com o mesmo conjunto de expectativas. Outra transformação ocorrerá em sua comunicação. Você começará a perceber quanto poder é desperdiçado em palavras impulsivas, em revelações desnecessárias, em posicionamentos prematuros. Sua comunicação se tornará mais intencional, mais estratégica e, portanto, mais impactante. Você perceberá como muitas pessoas falam para aliviar sua própria ansiedade, não para alcançar um objetivo específico, como compartilham informações para parecer importantes, não porque o compartilhamento serve a um propósito maior, como argumentam para vencer momentaneamente, não para avançar seus interesses reais. Uma vez que você internaliza as regras maquiavélicas, cada palavra se torna uma escolha consciente, não uma reação automática. Cada silêncio se torna estratégico, não desconfortável. Cada revelação se torna calibrada, nem excessiva, nem desonesta. Sua relação com o conflito também mudará fundamentalmente. Atualmente, você provavelmente evita conflitos a todo custo ou os encara como batalhas pessoais a serem vencidas a qualquer preço. Ambas as abordagens são igualmente ineficazes. As regras maquiavélicas revelam uma terceira via: encarar o conflito como inevitável e potencialmente produtivo, mas apenas quando engajado estrategicamente. Você aprenderá a escolher seus confrontos com sabedoria, a conduzi-los com precisão cirúrgica e a resolvê-los de maneiras que fortaleçam, não diminuam, sua posição. Observe como pessoas verdadeiramente poderosas raramente parecem estar em conflito, mesmo quando estão avançando agendas que encontram resistência. Elas entendem que a aparência de harmonia frequentemente serve melhor a seus objetivos que o confronto aberto, que batidas podem ser evitadas com desvios elegantes, que a persuasão indireta geralmente supera a oposição direta. Talvez a transformação mais profunda ocorra em sua relação com o fracasso e a rejeição. Atualmente, você provavelmente os vê como julgamentos sobre seu valor, como reflexões de inadequação pessoal. Esta perspectiva emocional torna cada revés desnecessariamente devastador. Com a mentalidade maquiavélica, fracassos e rejeições se tornam simplesmente dados. Informações valiosas sobre quais estratégias funcionam, quais ambientes são receptivos, quais abordagens precisam ser refinadas. Eles perdem seu poder de paralisar porque você não os interpreta mais como sentenças finais sobre seu valor. Esta neutralidade emocional, não indiferença, mas ausência de reação excessiva, se estenderá a outras áreas de sua vida. Críticas injustas que antes o devastavam serão vistas pelo que frequentemente são: tentativas de controle, projeções da insegurança alheia ou simplesmente ruído irrelevante para seus objetivos maiores. Elogios vazios, que antes inflavam seu ego temporariamente, serão avaliados com o mesmo discernimento. São genuínos ou manipulativos, baseados em realizações reais ou em agendas ocultas, úteis para seus objetivos ou distrações perigosas. Esta objetividade crescente, esta capacidade de separar a realidade da ilusão, a substância da aparência, é talvez o maior presente da perspectiva maquiavélica.
Em um mundo cada vez mais dominado por narrativas cuidadosamente construídas, por realidades alternativas, por distorções estratégicas, a capacidade de ver claramente se torna não apenas uma vantagem, mas uma necessidade. E, finalmente, a mais surpreendente das transformações. Sua relação com o poder em si mudará. Muitos buscam poder por insegurança, por medo, por uma necessidade desesperada de controlar um mundo que parece caótico e ameaçador. Este tipo de busca pelo poder é insaciável e, ultimamente, autodestrutiva. Quando você verdadeiramente compreende as dinâmicas do poder através da lente maquiavélica, uma estranha paz se instala. Você não mais teme constantemente ser manipulado, porque sabe reconhecer as tentativas. Não mais duvida de cada interação, porque entende as correntes subjacentes. Não mais se sente impotente diante de situações complexas, porque possui ferramentas para navegar por elas. Esta sensação de autodomínio, não de controle sobre os outros, mas sobre si mesmo e suas respostas ao mundo, é o verdadeiro significado do poder maquiavélico. É a capacidade de permanecer centrado em sua própria verdade enquanto navega por um mundo onde muitos perderam essa conexão. Você notará isso em sua postura física, em sua voz, em sua presença. Não será necessário anunciar sua força, ela se tornará evidente na calma com que você enfrenta desafios, na clareza com que expressa suas posições, na determinação tranquila com que persegue seus objetivos. Outras pessoas sentirão essa mudança intuitivamente. Algumas serão naturalmente atraídas por essa nova firmeza, essa nova clareza. Outras, habituadas a relacionamentos baseados em manipulação ou controle, podem inicialmente resistir ou testar seus novos limites. Este período de transição, enquanto seu círculo social se ajusta à sua transformação, pode ser desafiador. Relacionamentos que eram baseados em sua antiga vulnerabilidade podem não sobreviver à sua nova força. Dinâmicas familiares que dependiam de sua necessidade excessiva de aprovação podem ser temporariamente desestabilizadas. Mas gradualmente, algo notável acontece. As pessoas que valorizam autenticidade, respeito mútuo e conexões baseadas em força compartilhada, não em vulnerabilidade explorada, serão naturalmente atraídas para sua órbita. Seus relacionamentos se tornarão menos numerosos, talvez, mas infinitamente mais significativos. No trabalho, você notará que é consultado com mais frequência em decisões importantes. Não porque você exigiu um lugar à mesa, mas porque sua perspectiva equilibrada, sua capacidade de ver além das emoções imediatas e focar nos resultados de longo prazo, se tornará cada vez mais valiosa em um mundo dominado por reações impulsivas. Em negociações, você terá uma vantagem quase injusta. Enquanto outros estão ocupados tentando parecer fortes, você estará observando suas reais necessidades e motivações. Enquanto outros estão reagindo a provocações emocionais, você estará calmamente avaliando o que realmente importa no acordo. Em conflitos inevitáveis, você raramente precisará recorrer a táticas agressivas, porque sua mera presença, informada pela compreensão maquiavélica do poder, frequentemente evitará que outros tentem manipulações óbvias ou jogos de poder desgastados. Mas talvez a maior transformação ocorra no plano interno, em sua relação consigo mesmo. Quantas de nossas inseguranças, nossas ansiedades, nossas dúvidas vêm de não entender as regras não escritas do jogo social? De sentir que outros possuem algum conhecimento secreto que nos foi negado? As regras maquiavélicas não apenas o fortalecem externamente, elas dissolvem essa sensação interna de inadequação, essa suspeita constante de que você está perdendo algo que todos os outros parecem compreender intuitivamente. Há uma profunda libertação em finalmente ver o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse.
em aceitar a natureza humana em toda a sua complexidade, contraditória, não em sua versão idealizada, em entender que poder e bondade não são opostos, que de fato, sem poder estratégico, a bondade frequentemente permanece impotente diante dos desafios reais do mundo. Pense em quantas causas nobres fracassaram não por falta de virtude, mas por ingenuidade estratégica. Quantos indivíduos bondosos foram marginalizados não por defeitos de caráter, mas por falta de compreensão das dinâmicas reais de influência. A bondade sem poder estratégico raramente prevalece em um mundo onde nem todos compartilham suas intenções elevadas. As regras maquiavélicas não exigem que você abandone seus valores mais profundos. Elas simplesmente fornecem a armadura e as armas necessárias para protegê-los em um mundo que nem sempre os respeita. Elas não diminuem sua compaixão, expandem sua eficácia. Você começará a ver evidências desta transformação em semanas, não anos. Pequenos momentos onde você mantém sua posição com tranquilidade, onde antes teria cedido por ansiedade. Negociações onde você espera pacientemente o momento certo, em vez de aceitar a primeira oferta por medo de perder a oportunidade. Conflitos onde você responde estrategicamente, não reativamente. Em 3 meses, amigos e colegas começarão a notar a diferença, mesmo sem entender sua causa. Você parece diferente, dirão, mais confiante, mais centrado. Alguns poderão até expressar desconforto com sua nova força. Um sinal claro de que as dinâmicas de poder estão mudando a seu favor. Em 6 meses, você começará a ver resultados tangíveis. Oportunidades que antes pareciam inacessíveis se abrirão naturalmente. Respeito que antes tinha que implorar será oferecido livremente. Limites que antes precisava constantemente reafirmar serão raramente testados. Em 1 ano, você mal reconhecerá a pessoa que era antes. Aquela pessoa que se sentia constantemente vítima das circunstâncias, manipulada por outros mais estratégicos, incapaz de avançar suas próprias prioridades em um mundo que parecia conspirar contra elas. Esta nova versão de você não apenas sobreviverá em um mundo maquiavélico, prosperará nele, não comprometendo sua integridade, mas protegendo-a com sabedoria estratégica. E aqui está o segredo final, a verdade que Maquiavel compreendeu há mais de 500 anos. O verdadeiro poder não vem de truques manipulativos ou táticas de controle. Vem da capacidade de ver a realidade claramente, de aceitar a natureza humana como ela é e de navegar por essas águas com sabedoria, não com ilusões. A mais brutal verdade é preferível ao mais belo dos enganos, escreveu Maquiavel. E esta é, talvez, sua lição mais valiosa. O poder real começa com a verdade. Sobre o mundo, sobre os outros e, mais importante, sobre nós mesmos. As 7 regras que compartilhei não são atalhos para a dominação, são caminhos para a clareza. E é essa clareza, essa visão sem filtros da realidade humana, que separa aqueles que são perpetuamente surpreendidos e desapontados pela vida daqueles que a navegam com propósito e eficácia. A escolha agora é sua, continuar vivendo em um mundo cujas regras não escritas frequentemente o deixam em desvantagem. Ou abraçar a sabedoria maquiavélica que transforma vulnerabilidade em força, ingenuidade em discernimento e frustração em estratégia eficaz. O mundo não mudará suas regras para acomodar seus ideais, mas você pode aprender suas regras e usá-las para proteger e avançar o que realmente importa para você. Lembre-se, Maquiavel não era um monstro sedento por poder. Era um observador perspicaz da realidade humana, compartilhando verdades inconvenientes para aqueles sábios o suficiente para ouvi-las. Ele não inventou as dinâmicas de poder, apenas as documentou com uma honestidade rara que continua a perturbar e iluminar 5 séculos depois.
E agora, você possui o mesmo conhecimento, não para se tornar o que teme, mas para nunca mais temê-lo. Não para manipular os outros, mas para nunca mais ser facilmente manipulado. Não para abandonar sua humanidade, mas para protegê-la em um mundo que nem sempre valoriza as qualidades mais nobres do espírito humano. O poder maquiavélico, quando compreendido corretamente, não corrompe, clarifica. Não endurece o coração, o protege. Não isola, liberta. Use este conhecimento sabiamente. Use-o com propósito. Use-o não apenas para seu próprio benefício, mas para proteger e fortalecer tudo que valoriza em um mundo onde nem tudo que importa é adequadamente valorizado. As 7 regras maquiavélicas. Para ter domínio sobre qualquer um são, na verdade, 7 chaves para sua própria liberdade. Use-as bem. Se este conteúdo ressoou com você, se você reconheceu padrões em sua própria vida que finalmente fazem sentido à luz dessas regras maquiavélicas, não guarde esse conhecimento apenas para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando contra a manipulação, que está tentando se reconstruir após traição, ou que simplesmente deseja entender as dinâmicas invisíveis que moldam nossas interações. O conhecimento que liberta você pode também libertar outros. Um compartilhamento pode ser a diferença entre alguém continuar sendo manipulado ou finalmente compreender as regras reais do jogo humano. E não perca o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira.